Boa noite, pessoal. Que Jesus possa nos abençoar, nos iluminar e que a gente consiga, na noite de hoje, ter um entendimento maior sobre a vida, sobre o Evangelho. A noite que começará de forma muito especial com a participação do nosso amigo Geraldinho, o Geraldo Lemos, que já entrará já já para fazer parte dessa live conosco. Queria deixar um abraço aqui ao nosso irmão Ronaldo Correia, que está nos assistindo, lá dos Estados Unidos, ao Denis Medeiros, né, que está com a página dele. Inclusive, desde já eu gostaria de divulgar essa página chamada Mensagem Fraterna. Essa página Mensagem Fraterna é uma página aqui do Instagram que só é postado diariamente, ao longo do dia, algumas mensagens só sobre obras de Chico Xavier. Então é totalmente pertinente até pelo tema que a gente vai abordar, que são as múltiplas faculdades mediúnicas de Chico, com o Geraldinho, que já vai entrar na... Oi, Geraldinho. Boa noite, meu irmão. Olá, boa noite, Rafael. Tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Bom, Também. Geraldinho, antes da gente começar, eu queria só falar brevemente para os nossos amigos que estão nos acompanhando, né? Sobre quem é o Geraldinho, porque às vezes a gente tem alguns seguidores que não são comuns, né? Certo. E para aqueles que não conhecem o Geraldinho, ele é mineiro, né? Hoje ele mora em Brumadinho, tem um trabalho maravilhoso na casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, uma casa que foi restaurada por ele, pela Vinha de Luz, que é um editor, inclusive, que publica livros de Chico Xavier, publicou vários livros inéditos, né, da Lavra Mediúnica de Chico, sempre na organização do Geraldo. E o Geraldinho, além disso tudo, né, de ser um grande estudioso, médium, ele foi um amigo íntimo de Chico Xavier e vai poder, assim como o John Harley teve aqui há 15 dias, contar muita coisa interessante com esse tema que é extremamente... na verdade, eu nem digo tanto a gente fica curioso, mas confortador também, porque quando fala da mediunidade de Chico, a gente não fica só curioso, né, Geraldinho? A gente já começa a ter esperança, porque as mediunidades com Chico Xavier, elas não aconteciam pelo simples fato do fenômeno, mas elas sempre traziam uma grande mensagem atrás delas, né? Então, fique à vontade, Geraldinho, para falar um pouco sobre como você conheceu Chico, falar sobre essas diversas mediunidades, né, que Chico Xavier tinha, para que a gente aprenda a valorizar Chico, para que a gente entenda a importância dele para o movimento espírita, para o movimento cristão, né, a importância das obras de Chico Xavier, infelizmente, em boa parte dos espíritas, essas obras têm sido esquecidas. Então, vai ser muito importante sua participação e a gente está muito feliz desde já. Isso bem. Obrigado, Rafael. É uma alegria te rever aí. Você agora está morando em outro estado, né? E é uma alegria a gente estar conectado de novo. A gente falar sobre Chico Xavier num um espaço de uma live é impossível, né? De tanta coisa, tanto testemunho que a gente teria para dar a respeito dele. Eu conheci no dia 14 de outubro de 1981, na cidade de São Paulo, quando, na ocasião, ele estava lançando 2 livros. E minha tia-avó, Nair Machado Pascoal, ia trabalhar com ele no lançamento desses livros lá no Centro Espírita União, do Casal Galves, em São Paulo. Minha tia Nair Machado Pascoal era irmã mais nova de minha avó, Carmen, e toda a família Machado conviveu muito com Chico Xavier em Pedro Leopoldo, porque a maioria nasceu lá, né? Inclusive eram vizinhos, né? A família Machado de Chico Xavier. Então, meus tios avós todos, 2 deles já eram espíritas antes do Chico Xavier ser espírita. E logo que o Chico começa a psicografar, ele começa a psicografar mensagem de uma tia tataravó, que é a tia Margarida. Nós depois, na década de 80, fizemos um livro com essas mensagens dela, tornando-as para o público, né? Tirando o aspecto pessoal, que é o livro editado pela União Espírita Mineira, pelo espírito de Margarida Soares, Aceitação e Vida. E a mediunidade de psicografia do Chico Xavier é a mais conhecida, todo mundo sabe, né?
que ele psicografava. As pessoas não têm muito noção do quanto o Chico psicografava, né? Tem uma vaga ideia, e eu vou dar uma Sim. ideia. Geraldinho, e é engraçado que muita gente acha que o Chico também, os outros que entendem o lado da psicografia, muita gente acha que ele ficava por conta também da psicografia, né? Que ele não tinha outros afazeres e ficava ali por conta de escrever o dia todo, né? Exato. Ele tinha a disciplina, obviamente, de psicografar todos os dias. Ele tinha os seus horários. E nas reuniões públicas, ele psicografava em Pedro Leopoldo 3 dias da semana, que eram segundas, sextas e sábados à noite, no Grupo Espírita, no Centro Espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo. Em 1959, ele se muda para Uberaba, funda a Comunhão Espírita Cristã, mantém esse ritmo. Em 75, ele sai da comunhão, funda o Grupo Espírita da Prece. No Grupo Espírita da Prece, ele reduz as reuniões públicas para 2 vezes por semana, sextas e sábados. E ele tinha outras reuniões também que ele participava com outros tipos de mediunidade. Por exemplo, toda quarta-feira, desde Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, depois ele vai fundar, como muita gente buscava a convivência, uma mensagem de Chico Xavier no Centro Espírita Luiz Gonzaga, ele não tinha paz para desenvolver esse trabalho de desobsessão. Então ele resolveu, na década de 50, fundar um centro espírita que seria dedicado ao trabalho da desobsessão, que é o Grupo Espírita Meimei, que funciona até hoje, dirigido pelo nosso querido Eugênio Eustáquio dos Santos, em Pedro Leopoldo. É engraçado que depois até da desencarnação do Chico, né, eles acharam nos arquivos lá do Meimei um gravador antigo, né, Geraldinho, que deu origem a 3 novos livros de Chico, né? Não, é um novo livro, né? Os outros 2 já haviam sido encontrados, né? Já tinham. Era a continuidade dele, aliás, né? Porque nessa ocasião, o Arnaldo Rocha e o irmão dele dirigiam a reunião e gravavam naqueles gravadores enormes de fita de rolo, né? Enormes. E os 2 primeiros livros foram publicados na década de 50, que é o Instruções Psicofônicas e o Vozes do Grande Além. Depois nós achamos, através do Eugênio e do Geraldo Leão, que é o arquivista da cidade de Pedro Leopoldo, ele achou os originais datilografados do que seria um 3º ano de psicofonias, né? E aí nós publicamos, pela organização do Eugênio, na editora Vinha de Luz, o livro Registros Imortais. Então, esses 3 livros que são publicados de Chico Xavier não são de psicografia, são de psicofonia, ou seja, a mediunidade de fala. Né? Sim, e eu fico imaginando, Geraldinho, qual foi o processo mediúnico que Chico recebeu o Paulo Estevam? Porque, a priori, a gente acredita também que seja psicografia, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que eles montavam telas fluídicas ao redor de Chico, lá no porão da Fazenda Modelo, e o próprio Chico narrava que ele entrava dentro da cena, ele vivia aquilo ali. Então presume-se que não foi escrita como a gente conhece, né? Talvez aí um desdobramento espiritual, e dentro desse desdobramento ele voltava consciente e relatava. O que você acha que acontecia ali no Paulo Estevam? Pelo que ele nos relatou, foram 3 mediunidades. Por quê? É a mediunidade de psicografia, sim, porque ele ficou escrevendo, mas ao mesmo tempo os espíritos superiores, porque a gente sabe que é Emmanuel, não é? Mas não é Emmanuel. Na verdade, na minha opinião particular, o livro Paulo Estevam foi escrito pelo próprio Paulo de Tarso, né? Porque ele difere em profundidade dos demais romances de Emmanuel. Sim, e até tem uma particularidade, Geraldinho, estudando a obra, né? A gente percebe que a semelhança de escrita do livro Paulo Estevam, a forma de linguagem, por exemplo, descrever o tempo inteiro os personagens através do olhar, seja o aspecto físico, espiritual, psicológico, e é uma característica que a gente encontra no Evangelho de Lucas, em Atos dos Apóstolos, que nada é do que o incentivo que Paulo deu
narrando os fatos para que Lucas escrevesse, né? Então a gente vê a influência de Paulo também nas duas obras, e de forma ostensiva, né? Exato. Até ontem eu contei na live com o Roberto Silveira, lá de Brasília, que nós fizemos. Eu contei esse fato porque a dona Suzana Maia Mozinho, grande amiga de Chico Xavier desde 1957, ela era do estado do Rio Grande do Norte, de Natal, havia emigrado para o Rio de Janeiro, e passando por uma depressão profunda, ela procurou o Chico em Pedro Leopoldo, se tornou grande amiga dele, depois veio a fundar o Lar Espírita André Luiz, de Petrópolis, no estado do Rio. E depois ela, morando no Rio de Janeiro, ela inaugurou um culto do Evangelho no lar, que ela recebia os vizinhos, os amigos, os parentes. E eu ia na casa dela quando estava no Rio de Janeiro para esse culto, eu, Carlos Malab, Jussara Malab, amigos nossos lá do Grupo Espírita Saber Amar, várias vezes nós fomos lá. Wanda Joviano, né? E que era muito amiga dela. E esse culto, às vezes, tinha 40 pessoas. 20, 30, Nossa. 40 pessoas. Eu unia todo mundo no apartamento dela, no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. E aí, então, o Chico fala com ela, ela vai a Uberaba, numa das visitas que ela fazia regularmente ao Chico. Ela vai a Uberaba e ela nos conta que o Chico perguntou para ela assim: ô, Suzana, você tem visto Paulo? Aí ela ficou pensando: Paulo, Chico, eu não conheço nenhum Paulo assim de memória. Conhece sim, Silvana. Gente, agora esqueci o nome dela. Suzana. Conhece Suzana. sim, Suzana. Você conhece Paulo. Ele vai lá no seu culto, domingo. Todo domingo ele está lá no seu culto. Aí ela pensou, as 40 pessoas que frequentavam, né? O culto no lar, e pensou, você Chico, você vai me desculpar, mas não tem nenhum Paulo, não. Tem sim, Suzana. Eu não estou me referindo aos encarnados. Eu estou me referindo aos desencarnados. Eu estou me referindo ao apóstolo Paulo de Tarso. Olha que coisa. Eita! E ela levou aquele susto, né? E falou assim: mas imagina, Chico, quem sou eu para estar perto de Paulo de Tarso? De jeito nenhum. Pois você mesmo não conta que quando você psicografava, através do Espírito de Emmanuel, o livro Paulo e Estevão, você não chegou a ver Paulo, não chegou a ver Jesus, porque você não tinha condições espirituais para chegar perto dessa gente, desses espíritos elevados, né? E ele falou com ela assim: ah, Suzana, isso era o que convinha dizer. O Chico se apagava, né, Geraldinho? Ele se apagava. Então, na minha opinião, era o próprio Paulo que escrevia tudo aquilo, né? Sim. Tem um outro fato... Olha só, depois ele ainda vai contar para a Suzana qual que era a tarefa de Paulo de Tarso, espírito do apóstolo, no culto do lar da família dela, da casa dela. Ele levava para ouvir o evangelho e os postulados da renovadores da doutrina espírita, os políticos brasileiros desencarnados e aqueles políticos desviados do Cristo, brasileiros que haviam desencarnado e que estavam arrependidos no mundo espiritual. Então não era um trabalho simples, né, Geraldinho? Não, está trabalhando até... Bastante. Geraldinho, uma outra coisa que chama a atenção, né, que o próprio Paulo, ele foi um grande incentivador do culto no lar, porque as comunidades que ele fundava iniciavam-se nas casas das pessoas, então tem uma coerência muito grande desse relato, né? Olha aí, você está falando uma coisa, Rafael, que eu não pensei até hoje. Olha que bonito. Né? Todas as comunidades, por exemplo... Matou a charada. Toda viagem missionária de Paulo, ele fazia o quê? Instituía a igreja no culto do lar das pessoas. Exatamente. Inclusive, uma das maiores tristezas que ele teve ao longo da vida foi a passagem dele em Atenas, porque foi o lugar que... E aí Emmanuel, ele é muito direto, fala assim: nenhum lar se dispôs a fundar uma nova igreja.
Então ele ficou extremamente triste quando ele não teve espaço na casa das pessoas, né? E Atenas é a cidade dos filósofos, dos artistas, né? Que Exatamente. depois que saíram da Grécia, reencarnaram na França. Olha que coisa curiosa, né? Pois é, E é uma ligação forte, né? E até hoje o francês é filósofo, é artista, mas não quer saber de religião, coisa nenhuma. E olha, o próprio Paulo, né, dentro do movimento espírita, já no finalzinho do Livro dos Espíritos, Geraldinho, e eu estudei muito essa semana essa parte, porque a gente falou em algumas lives pela semana. Amanhã, inclusive, se comemora, né, o Dia Espírita, pelo lançamento do Livro dos Espíritos. Eu estava dando uma olhadinha, próximo ao final do livro, existe um texto muito grande de Paulo de Tarso, em O Livro dos Espíritos. E ele fala que para que a humanidade ela caminhe de forma única com Deus, com o Criador, com os propósitos, ela vai precisar de 3 coisas. A primeira, justiça. A segunda, amor. E a terceira, ciência. Então olha o tanto que Paulo era inteligente. Ele estava falando de Moisés, a justiça, de Jesus como amor, e a terceira, o Espiritismo como essa ciência, né, que vai comprovar isso. E tudo... Livro dos Espíritos, né? Já no finalzinho. Oi? A ciência Sim, a ciência do Espírito. Exato. E é engraçado que Paulo cita 3 elementos, e ele, vindo de origem judaica, o número 3 fala de maturidade espiritual também, né? Tendo em vista que ele mesmo fica 3 anos no deserto. Então tudo isso foi respeitado, inclusive na própria escrita do Paulo Estevão, que muita gente acha que não tem nada a ver, mas Chico termina de escrever o livro no dia 8 de julho de 41, há exatos 14 anos depois da primeira psicografia. E aí são 2 ciclos de número 7, né? Que fala aí de um fechamento de ciclo espiritual. Então, o livro é cheio de mistérios a serem decifrados, assim como toda a obra do Chico. E eu queria, Geraldinho, quando eu te convidei para a live, eu fiquei na expectativa de uma história. Você pode concluir essa se você quiser, mas uma história que sempre foi uma das que mais me chamou a atenção com a mediunidade do Chico, que foram as cartas que você escrevia para ele, e não assinava aquelas cartas, e o que aconteceu depois no seu primeiro encontro com o Chico. Depois você puder narrar isso para a gente também. Eu vou narrar isso, mas eu quero finalizar a minha visão sobre o Paulo Estevão que o Chico recebeu. Porque ele vai contar que ele via as cenas, os espíritos, né? E muitas vezes os espíritos também falavam com ele. Então, são 3 mediunidades que simultaneamente, ele utilizava a mediunidade psicografia, a mediunidade clarividência e a mediunidade clareaudiência. Esse foi vamos dizer assim, o arcabouço mediúnico utilizado pelo próprio Chico em favor da recepção dessa obra, que ele falava comigo que da obra dele toda era o livro que ele mais gostava. Sim, inclusive, no final da escrita, nesse dia 8 de julho, né, Geraldinho, acontece uma história também maravilhosa, onde ele recebe a visita de todos os personagens, em formato de estrela, né? E o próprio Chico... Tem um caso do sapo também. Acompanhou o Jorge, né? Acompanhou a psicografia. Ele tinha pavor de sapo. No final, ele já estava amigo do sapo, até beijou o lugar que o sapo ficava quando acabou, né? E eu fico imaginando, o Bacelli, Geraldinho, costuma dizer que o Chico é conhecido como o médium dos pés descalços, né? Que tirava os sapatos para psicografar. E com um sapo perto do pé dele não devia dar uma coisa boa, né? Ele descalço e o sapo passando ali perto. Não, ele me contou que o sapo não mexia, não. Porque ele o sapo respeitava, né? Ele entrava, na hora que começava a psicografia, ele entrava e ficava na porta, olhando para o Chico. E o Chico, no princípio, tinha pavor daquele sapo. Aí o Emmanuel falou com ele, por que você está com medo, Chico? É nosso irmão, embora seja um irmão ainda incipiente, né? Ainda menor, mas é nosso irmão em Deus. Então é melhor você se acostumar com ele aí. Não vou pôr ele para fora, não. O Emmanuel falou com o Chico. Era um sapo evangelizado, né? Aí o Chico humanizou o sapo, deu o nome a ele de Jorge, para ficar amigo. Muito bom, Geraldo. Mas aí, voltando que você me perguntou, o Chico tinha uma mediunidade que a gente não sabe nem classificar esta, né?
Eu, como eu disse, minha família toda era espírita, da geração dos meus avós. E, curiosamente, só minha mãe que não era. Ela, embora da família, ela era do contra, né? Eu vou nascer logo dela. E, e o Chico, eu venho a conhecê-lo em 1981. Mas antes disso, desde quando? Porque a família Machado é muito alegre, a gente se reunia sempre. Em Belo Horizonte, em São Paulo, em Bauru, em Pedro Leopoldo, e também no Rio de Janeiro, os locais onde tinha integrantes da família. E sempre o caso, eu era criança acompanhando tudo isso, então os casos que vinham eram sempre de Chico Xavier. E eu ficava maravilhado com aquilo, né? Olha, mas que homem espetacular! Eu quero conhecer esse homem. E ficava. E quando eu fiz, um pouco antes de eu fazer 14 anos de idade, na década de 70 ainda, eu ganhei um livro do Chico autografado, porque uma prima nossa tinha ido a Uberaba e ela trouxe esse livro, chama-se Coragem. E aquilo me deu assim um sentimento tão profundo, né? Uma dedicatória dele, e um livro também bem significativo. Passei a escrever para ele cartas. Mas eu pensava assim, esse homem é tão ocupado, né? E quem sou eu para escrever para esse Chico? E ele deve ser tão ocupado, eu não vou assinar, não. Então eu assinava um amigo. Eu tinha vontade de escrever para ele, escrevia. Escrevia, punha o que meu coração estava e o meu pensamento estava pensando, agradecia a ele o bem que ele havia feito à minha família inteira, mas não citava nome de família, nem nada. E assinava um amigo. E no remetente, eu não punha remetente, porque era caixa postal. Né? Meus familiares tinham me falado que o endereço postal dele era caixa postal 56. Então eu pensei, eu vou mandar sem remetente. Naquela época o correio permitia, né? Que você mandasse assim. Então eu mandava cartas para ele, agradecendo e tudo. Nem pensava pela minha cabeça que ele lia aquilo, né? Você só externava um sentimento de gratidão, né? Igual a gente hoje faz uma publicação no Instagram, no Facebook, né? Hoje mesmo eu fiz duas em homenagem a ele. Sem pensar que ele vai ver, né? Aí, qual não é a minha surpresa que anos depois, isso foi dos 14 anos aos 19, que eu conheci o Chico, eu tinha 19 anos, em outubro de 81. Aí estou lá trabalhando. Aliás, eu já comecei trabalhando, viu, na doutrina, porque o dia que eu conheci Chico Xavier, eu trabalhei na organização dos livros que ele ia autografar durante 11 horas e meia. Ixi. Então, quem tá... Isso aí começou o quê? Começou à noite? Começou, eu fui um pouco antes, aliás, é mais do que isso, mais de 12 horas. Mas eu digo, de reunião mesmo, começou às 8 da noite e terminou às 7h30 da manhã do dia seguinte, lá no Centro de Reunião de São Paulo. Eu nunca vi tanta gente na vida, né? Eu acho que deve ter passado por mim, e eu fiquei ao lado da minha tia Nair, abrindo os livros, e a gente passava assim na mesa para o Chico autografar. O Chico ficou uns 3 metros de distância, ou talvez menos, 2 metros de distância de mim. Mas eu não podia ir lá abraçar o homem, né? Porque eu estava lá trabalhando. Eu dava uma olhada, né? Com aquela vontade de ir lá, não podia. Disciplina é disciplina, né? E Dona Nena era muito brava também. Que era presidente do centro, né? Deixa eu ficar quieto aqui. Aí, devem ter passado na minha frente mais de 10.000 pessoas nesse dia. Nossa, Geraldo. E é o meu cálculo. Às 4h, 4h30 da manhã, o Francisco Galves, que é o diretor do centro, resolveu fechar os portões, falou com a minha tia aqui, eu ouvi. Minha tia Naí falou com ele: o quê? Você já falou com o Chico? Você já pediu autorização do Chico para fechar os portões? Eu não, Naí, porque se eu falar com o Chico, ele não deixa. Então, e não para de chegar gente, já são 4h30 da manhã, ele está cansado.
não para de chegar gente, eu já fechei os portões. Aí Tia Naí riu e falou assim, quero ver. Então, o Chico, daí há uns 2 minutos, o Chico chamando ele. Gal, e o Chico estava 2,5 metros, 3 metros de distância. Não tinha condição dele ouvir. De ouvir. Ele estava conversando com o povo perto dele, não tinha condição dele ouvir. E aí ele chamou, Gal, vem cá, meu nego. E eu, então, aí apurei a audição para ouvir o Chico falando com ele assim, Galvio, meu nego, abra os portões, por gentileza. Enquanto... Nunca esqueci isso. Enquanto tiver uma pessoa na fila para nos abraçar e receber uma rosa, porque ele dava uma rosa para todo mundo, né? E receber um livro de nossa psicografia, nós estamos aqui para recebê-la. Para isso esperemos o raiar do sol. E de fato, né? Ele abriu, continuou chegando gente. São Paulo é uma cidade grande, né? Resultado, acabou a fila 7h30 da manhã, 11h30 depois do início da reunião. E eu fui impressionante. Eu fui dos últimos da fila ali, entrei na fila com minha tia Nair, a filha dela, Valéria, e minha prima Regina, que tinha ido também. Geraldinho, antes de você concluir a história, que é muito emocionante a conclusão dela, né? E vem mais uma vez ressaltar a mediunidade desse homem. Eu fiquei imaginando, né? As pessoas foram chegando e indo de madrugada. Então, na época, não tinha comunicação como hoje de WhatsApp, de postar no Facebook que Chico vai estar lá. Então, eu acho que as pessoas deveriam ter ido e ficado tão contentes em receber um abraço de Chico, a atenção dele, né? E aquela vibração que foi o telefone sem fio, né? Um foi falando para o outro, que fala para o outro e foi enchendo, né? E não parava de chegada. Só parou 7h30 da manhã do dia seguinte. E aí hoje a gente vê nesses eventos espíritas, né? O cerimonial não deixa ninguém chegar perto dos palestrantes. Tem as salas que são VIPs, né? Que é para o palestrante ficar separado de todo mundo, não estar perto do povo. Hoje não faz mais dedicatória em livro, dá um carimbo. Tem tempo, né, para dedicatória, não pode ser mais que meia hora. Então a gente tem que repensar nisso, né? A gente precisa repensar realmente os fundamentos que a doutrina nos traz, né? E olha que eu vou dizer o seguinte, a reunião lá acontecia todo outubro, no Centro Espírita União. Reunião pública de portas abertas. O Chico psicografava uma mensagem só, que geralmente era de Castro Alves, de Maria Dolores. No dia que eu estava, foi Castro Alves. Nunca me esqueci, que lindíssima mensagem. Falando sobre o Brasil, sobre a transição planetária, o momento que nós estamos vivendo. Uma mensagem lindíssima. E a dona Nena Galves fazia a explanação do Evangelho e da doutrina aí por meia hora só. Quer dizer, em termos de doutrina, de explanação, era meia hora só. Não passava disso, 40 minutos. E aí ela passava um pouquinho a palavra para o Chico, para ele ler a mensagem que ele havia recebido e falar alguma coisa, porque a reunião era em homenagem ao Espiritismo, né, ao 3 de outubro, dia de Allan Kardec. Agora, ela não tinha uma data fixa, porque ela se situava sempre no final de semana, né? Então, olha só que coisa. Aí a gente minha tia vai me apresentar minha prima para o Chico. Quando ela vai falar o nome, o Chico fala assim, é Geraldinho. E eu fiquei assim, completamente paralisado. Como que ele sabe quem sou eu, né? Eu não falei nada com ele. E aí, me chama pelo apelido de família, né? Meu pai e meu avô também são Geraldos, então eu sou Geraldinho. Aí ele fala assim, meu filho, eu já te esperava há algum tempo. E agora tem duas coisas em você que eu nunca entendi. Aí eu fiquei congelado, petrificado. Como quem diz, nossa, me descobriu, né? Tem duas coisas que eu nunca entendi. E eu disse, meu Deus, o que será? Eu não falei uma palavra. Ele virou e falou assim, você me escreve cartas tão lindas que me fazem tão bem. E eu nunca entendi duas coisas que você faz nas cartas que me escreve. Primeira delas, por que você nunca as assinou?
Segunda delas, por que que você nunca colocou o remetente, o endereço, o seu endereço, para eu poder te responder? Eu falei, nossa, aí Olha meu só, mundo caiu, né? Eu comecei que a chorar. maravilha. Quer dizer, que mediunidade é essa? Eu não sei explicar. E ele tinha a tarefa de responder carta a carta, né, Geraldinho? Inclusive você É, já ajudou ele nessa tarefa, né? depois que eu passei a me hospedar com ele em Uberaba, na década de 80, início da década de 90, no domingo ele tinha a tarefa que ele chamava tarefa de correio, que é responder carta. Hoje a gente responde WhatsApp, Facebook, Messenger, e-mail, tudo rapidinho, né? Naquela época não, era na munheca, né? Escrevinhando, como diz o Capial, né? Mas é escrevendo mesmo. E aí gastava o domingo inteiro, o dia de folga de Chico Xavier era o domingo, que ele sentava às 7 horas da manhã, só parava para almoçar e à tarde retornava e ia até 1 hora da manhã do dia seguinte, só respondendo carta. Eram caixas e caixas de carta. E ele pegava as cartas fechadas, colocadas normalmente no correio. Aí ele separava aquelas, passava a mão assim nelas e separava aquelas que ele julgava mais importantes. E E você acha, Geraldinho, que em alguns momentos, eu tenho minha opinião sobre isso, mas como você conviveu mais, eu acho mais válido, né? O Chico, a mediunidade dele chegava ao ponto, por exemplo, dele pegar um livro, colocar as mãos no livro e sentir o conteúdo do livro e já saber o que estava escrito? eu ia contar isso. Outro caso essa mediunidade chama-se psicometria, tá? Porque ele pegava, separava as cartas que ele iria responder ele mesmo, respondendo. As outras que ele não iria responder, ele mandava livro, mandava caixinha de mensagem, mas subscritava o endereço. Mas aquelas que ele tinha julgado mais importantes, e geralmente eram as pessoas que mais estavam sofrendo, né? Às vezes ele pegava a carta e falava assim comigo: Ih, Geraldinho, essa senhora, você precisa de ver, ela está sofrendo muito. Nunca me esqueço desse caso, que ele falou dessa senhora que estava chorando, escrevendo para ele, chorando, pedindo, pelo amor de Deus, uma ajuda espiritual, porque o filho dela tinha entrado nas drogas, estava muito violento dentro de casa e vendendo as coisas dentro de casa e tinha já, depois disso tudo, já tinha ido para a rua. E ela não tinha nem condições de auxiliar o filho. Aí eu falei com ele assim, mas Chico, a carta é fechada. Olha só, ele pegou a carta, passou os dedos assim na carta e falou isso comigo. Aí eu falei assim, mas Chico, isso que você está me contando é a carta que está na sua mão? Aí ele falou assim, meu filho. Mas como que, eu falei com ele, como que você sabe disso? Se a carta nem você nem abriu essa carta e nem leu. Porque eu estou vendo aí, a carta está fechada, como que você sabe disso? E na humildade dele, ele respondia, né? Ah, Geraldinho, isso eu não sei explicar. O modo como isso ocorre, eu não sei explicar. Claro que sabia, né? Mas aí ele explicava indiretamente, né? Ah, eu não sei o que acontece comigo, mas na hora que eu pego, o meu pensamento entra no pensamento da pessoa na hora que ela estava escrevendo a carta. E eu começo a ver as cenas. No caso dessa senhora, eu comecei a ver as cenas dela debruçada na escrivaninha, chorando. As lágrimas dela pingam até na carta, no papel de carta, e ela está escrevendo. Enquanto ela está escrevendo, eu estou ouvindo ela falar comigo pelo pensamento. Espetacular, né? Espetacular. Que é a mediunidade de psicometria. Depois, o Cido vai contar para nós que o Cido era um policial militar aparecido que a prefeitura de Uberaba destacou para defender Chico Xavier. Porque nós estamos no mundo, né?
Muita gente Exato. acha, ah, mas Chico Xavier precisava de um guarda? Precisava, sim. Tinha gente doida que pulava o muro, né? Uma vez ele me contou, apavorado, inclusive o Chico Xavier tinha uma mania de ter muitas chaves. Ele punha tranca em todas as portas, mais de 3 trancas em cada porta. E Faça sua guardava, parte que o céu te ajudará, né? lógico, e guardava todas. E aí um dia eu fiz chacota com ele, porque, mas Chico, por que tanta chave? Disse, não, meu nego, você não sabe o que aconteceu outro dia? Se o que, Chico? Pois um senhor bateu na porta, que eu não conheço, bateu o dia inteiro na porta querendo entrar em casa. E o nosso pessoal falou com ele que eu não estava atendendo ninguém, que eu estava em repouso absoluto e tal. Pois não é que caiu a noite, ele pulou o muro com um revólver na mão, chegou o trabuco na minha cabeça e falou comigo, seu Chico Xavier, eu só tenho que psicografar a mensagem da minha mulher, que minha mulher morreu, eu quero falar com ela. Olha só que situação, né? Que aperto, hein? E aí, por isso é que o Cido, inclusive, foi destacado para defender o Chico nessas coisas. O Cido acompanhava o Chico também quando ele ia no centro de Uberaba, no correio, postar carta ou no banco, né? Fazer algum depósito ou retirar a pensão que ele tinha do Ministério da Agricultura. Ele também tinha o hábito de passar num café em Uberaba, ver os amigos. O Chico era uma pessoa muito popular, assim, muito Mas aí simples. ele conseguiu passar no café e tomar o cafezinho até 1971, né? Depois do É, Pinga Fogo ficou não, impossível, mas né? ele ia. Conseguia. Sabe o que acontece? Ele ia de surpresa, ninguém estava esperando. Né? Depois que ele chegava lá, aí juntava a gente. Mas antes, não, quando Legal. ele tinha um tempo grande. Aí E, depois o Cido pegava e ia para levá-lo de volta no carro. Aí ele parava, pedia para parar numa banca de jornais. E nessa banca de jornais, ele descia e comprava todos os jornais, todas as revistas. E levava para casa. Aí o Cido ficava encucado com isso, o Cido nos contou isso. Aí um dia ele falou com o Chico assim, ô seu Chico, eu acompanho o senhor para cima e para baixo, eu sei que o senhor não tem tempo de nada, está sempre recebendo as pessoas, está sempre no seu trabalho de mediunidade, no centro espírita, na caridade, quase não dorme. Que hora, para que o senhor compra tanto de jornal, tanto de revista, que o senhor, eu sei que o senhor não tem tempo para ler. Aí ele falou a mesma coisa com o Cido. Olha, Cido, eu não sei como que esse assunto se processa, mas eu sou assim. Eu pego um livro, né? Eu não preciso abrir o livro para ler. Basta eu passar a mão no livro, na revista, no jornal. Eu passo a mão, aí o meu pensamento entra na sintonia do escritor ou do articulista ou do jornalista que escreveu aquela mensagem, ou aquele artigo. E aí, de acordo com o que já vou vendo, ouvindo pelo pensamento, eu já descarto. Que Geraldinho, a maioria não serve. não presta, né? E como será que foi, né? Você acha que tem esse relato também. A primeira vez que o Chico pegou ali o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, qual foi o sentimento dele ao pegar aquelas obras? Ele Olha, conseguiu entender o que já tinha relatado lá? Ele precisou estudar? eu acho o seguinte, ele me contou certa ocasião que ele... Eu não vou contar o caso inteiro, que é muito comprido, mas o caso inteiro é o seguinte, que ele tinha mandado, o caso resumido, né? É o seguinte, ele tinha me mandado no final de 1900, não, início de 1992, o livro Kardec Prossegue, do nosso amigo Adelino da Silveira. E ele manda esse livro, é o primeiro livro que foi publicado que defende a tese de Chico Xavier ser a reencarnação de Allan Kardec. Então, em chamando, queria saber dele, eu já tinha muita amizade com ele, tinha mais 10 anos, 11 anos de amizade íntima, né? Eu me hospedava na casa dele. Certa ocasião, eu havia perguntado para ele assim,
porque em Belo Horizonte a maioria das pessoas, principalmente os jovens da Mocidade Espírita, não acreditavam nisso, né? Só os mais velhos que acreditavam nisso, falavam isso, que Chico era Kardec. E eu era jovem da Mocidade Espírita, também ficava questionando, né? E aí, então, uma vez eu perguntei para ele assim, Chico, posso te fazer uma pergunta? E ele ficou assim, muito sério, e quando ele fazia assim com óculos, era uma... A gente tremia todo, tá? Já. Aí eu tremi todo por dentro, assim, nossa senhora, o homem tá bravo. E aí eu perguntei para ele, eu posso fazer uma pergunta? Ele fez assim com óculos, me olhando fixamente por cima do óculos e falou assim, pode. Aí eu falei assim, pensei, como que eu vou fazer essa pergunta sem colocar ela em dificuldade, né? Aí falei com ele assim, o senhor pode me dizer onde anda o espírito de Allan Kardec hoje? Foi uma pergunta intelectualizada, né, Geraldinho? Foi? Eu tinha que dar um jeito sem ofender, né? Tá achando também para ele me responder. Ah, menino, ficou um pouco de silêncio assim. Aí ele deu uma risada para trás. Aquela risada gargalhada. O Chico tinha uma gargalhada insubstituível, né? Ele era uma pessoa muito alegre. Apesar de todo o sofrimento dele, ele era alegria em pessoa. Deu aquela gargalhada assim para trás. Kkkkkk. Aí voltou da gargalhada, me olhou fixamente outra vez por cima do óculos e falou assim, Geraldinho, pode-se dizer que ele anda trabalhando muito. Respondeu, né? Mas eu não fiquei satisfeito, né? Ele respondeu do jeito que ele costumava responder, né, Geraldinho? Do jeito se escondendo dentro da simplicidade que ele tinha, né? E sem faltar com a verdade. Sim. Ele nunca negou. Pode-se dizer que o espírito de Allan Kardec anda trabalhando muito. Tá, era ele trabalhando muito, reencarnado, né? Mas eu não fiquei satisfeito. Eu falei, não, eu quero uma resposta direta e tal. Fiquei com isso na cabeça. Aí chegou o livro do Adelino da Silveira, pelo correio. O livro chama-se Kardec Prossegue. Foi publicado no final do ano de 1991 e ele fez a dedicatória para nós, datada de janeiro. Dedicatória para mim e para a Eliana, que era minha mulher na época. Manda o livro. Na capa do livro você tem a figura de Kardec, que vai se desmanchando em degradê e aparecendo aos poucos como Chico Xavier. Não tem dúvida nenhuma, né? E eu sempre ouvi essa história. Eu sempre ouvi essa história sua, Geraldinho. E aí, com a minha chegada aqui em Pernambuco, eu fui almoçar um dia na casa do nosso amigo Mário Jorge e da esposa dele, a Tarsila. E aí, sim, e aí o Mário Jorge, eu perguntei para ele, ô Mário, você tem algum livro com dedicatória de Chico Xavier? E aí ele ficou emocionado, foi lá dentro, ele voltou com Kardec Prossegue, com a dedicatória de Chico Xavier também para ele. Exatamente, muito boa lembrança essa sua. Mário Jorge e Dona Tarsila receberam um livro autografado do Chico, assim como eu. E assim inclusive eu vou pedir, eu vou pedir para tirar uma foto e vou postar no meu Stories hoje. Ele me manda aqui e eu vou postar para mostrar ao pessoal. Ótimo. E ele fez isso com pelo menos 50 amigos que nós conhecemos. Fez com o John Harley, com a mãe do John Harley. Fez com a dona Silvia Barçante, que é a mãe da dona Sônia Barçante de Uberaba, né? Comigo, com outros integrantes da família Barçante. E, enfim, várias pessoas, Carlos Bacelli, várias pessoas da amizade dele. E o livro defende, no final, a tese que Chico é Kardec. Depois o Adelino vai contar para nós que o próprio Chico revisou o livro, que ele nunca publicou o livro, porque o Adelino é biógrafo do Chico, já deve ter publicado uns 5 livros sobre a vida de Chico Xavier. E ele depois deu o testemunho dele. Imagine, Geraldinho, que eu ia publicar isso sem o Chico autorizar, sem o Chico revisar. Foi o próprio Chico que revisou o livro todo e ainda mandou publicar em 15 dias. E aqueles que não concordam com isso, Geraldinho, normalmente não foram amigos de Chico Xavier. As pessoas que de fato conviveram com Chico Xavier, que conheceram Chico Xavier, não tem dúvida. Ah, mas as personalidades não batem.
quem conhece a personalidade de Chico Xavier, senão os amigos? Quem conhece a personalidade de Kardec? Não é? E o que mais me impressiona nisso tudo, nem está tão na obra do Chico, Geraldo, está em obras póstumas. Naquele diálogo memorável lá de Kardec com o Espírito de Verdade, quando está intitulado ainda em obras póstumas, Minha Volta, quando Kardec reclama das perseguições que ele sofria, e o Espírito de Verdade fala, ó, fique tranquilo porque vai passar, em pouco tempo estará conosco. E aí Kardec entende que ele vai desencarnar, para ele foi um alívio, porque o homem trabalhava muito também, muita perseguição, já devia estar no limite físico, mental, né? Kardec ficava mais de 20 horas escrevendo para codificar a doutrina. Rafael, ainda tem um detalhe, o Espírito Sim. da Verdade fala com Kardec assim, importa que tu termines logo o livro que estás escrevendo, que era o A Gênese, que será a última das tuas obras nesta vida. Sim. Se fosse possível que ficastes na Terra por 200 anos, aí ficaria. Mas como isso seria a derrogação da lei divina, porque não é possível um homem viver 200 anos naquela época, né? Então importa que você termine esse trabalho, retorne para o nosso lado, fique aqui por um pouco, para depois reencarnar e continuar na segunda etapa de tua tarefa. Aí Sim. E como se ele, então, se não tivesse tão claro, ainda se não fosse tão clara essa comunicação, Kardec ainda faz a nota de rodapé, né, Geraldinho? Exato. Ele ainda faz os cálculos. E ele faz assim, faz os cálculos dizendo o seguinte, olha, considerando, vamos dizer assim, o período de transição entre uma desencarnação, o período de descanso no mundo espiritual, depois o período de preparação para uma nova vida, eu calculo que, no mais tardar, no início do próximo século, ou no final deste século XIX, ou no início do século XX, do próximo século, nós estaremos de volta. O próprio Kardec escreve isso, né? Então, assim, presumindo, se todos os amigos tiverem enganado, se o próprio Chico Xavier tivesse equivocado em dar livros como esse fazendo dedicatória, o mínimo que está acontecendo é Kardec está muito feliz com o Chico do outro lado, porque ele fez tudo que Kardec deveria fazer, né? E outra coisa que o Chico ria, né? No final da vida dele, o Eurípides nos contou isso, que ele ria, um dia ele estava rindo assim, o que você está rindo, Chico? Aí ele falou assim, esse povo que fica atrás de Kardec, por que Kardec nunca escreveu uma mensagem, minha gente? Cara... 15 dias antes dele desencarnar, como quem diz, ó, minha tarefa está pronta, agora é com vocês. Mas aí, voltando ao livro do Adelino, né? Então, o Chico, eu pergunto a vocês, o Chico autografaria, ele que era uma pessoa séria, profundamente compenetrado das suas responsabilidades perante a doutrina dos espíritos, perante a mediunidade, perante as revelações espirituais, vocês acham que ele se prestaria a autografar 50 livros para os amigos mais próximos de um livro cuja tese ele não concordasse? Impossível. Chico jamais faria isso. Sim, e eu acho, Geraldinho, um tema extremamente importante a gente tratar com naturalidade. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem A Lei de Amor, assinada por Lázaro, para mim, uma das mensagens mais lindas do Evangelho, ele fala que Jesus veio à Terra, trouxe e viveu a primeira palavra do alfabeto divino, que é o amor. Mas que o Espiritismo, por sua vez, trazia uma segunda palavra do alfabeto divino, que é a reencarnação. Será que o próprio codificador não iria viver como Jesus viveu o amor? Essa parte científica, né? E mais, digo mais. E demonstrar a reencarnação. Olha, Rafael, sim. Eu vou contar a vocês, há muita desinformação, né, no movimento espírita e a respeito desse assunto. Lá no nós temos o portal lá, o nosso portal Saber Espiritismo, que é um grupo de 30, 40 amigos, e é tudo gratuito, não tem cobrança de coisa alguma. Nós temos no YouTube o canal chamado TV Saber Espiritismo. E lá nós temos todas as nossas reuniões e palestras e seminários gravados, tudo gratuitamente para quem quiser assistir. E nós fizemos aí o ano passado, ou retrasado, não me lembro,
uma série de programas, que são 10 programas, ainda não terminamos, porque tem mais assunto para tratar. Nesses 10 programas, cada programa tem 1h15, para você ter ideia. Ou seja, nós temos mais de 11 horas de programa, 12 horas de programa. Nós analisamos as provas, as evidências, os indícios insofismáveis de que Chico Xavier é a reencarnação de Kardec. Nessas quase 12 horas de programa. A série se chama A Preparação da Missão de Chico Xavier. E lá os nossos amigos vão poder ver tudo isso que eu estou falando. Mas aí, voltando ao caso, só para terminar o caso do livro. Sim, sim. Quando, então, eu recebo o livro em casa, autografado pelo Chico, eu falei, uma maravilha, aqui é a confirmação. Agora eu vou ao Uberaba e vou perguntar para ele de viva voz. Aí eu retornei em março, início de março, se não me engano, de 92. Ele tinha me mandado no final de janeiro. Em março eu fui ao Uberaba, já com aquele propósito de perguntar a ele se ele era Kardec. Agora eu vou perguntar, Chico, o senhor é Kardec então, né? Está me mandando o livro. Mas chegando lá, a presença moral dele era tão forte que a gente ficava bobo. A gente ficava... perdia a fala. As pessoas acham que Chico Xavier era uma pessoa... Não, Chico Xavier era um general, gente. Um general. É o general do espiritismo. A casa dele, de Uberaba, era o quartel-general do espiritismo. Todo mundo ia lá pedir a bênção dele. Esses maiorais todos aí, né, que estão na doutrina dos espíritos, fazendo carreira, naquela época ia todo mundo lá, humildezinho, ficava na fila para poder ver Chico Xavier. Então, eu fiquei assim, abobalhado. Ele virou para mim e falou assim, e Geraldinho, nós estávamos almoçando, o que você achou do livro do Adelino que eu te mandei? E aí eu fui falando assim, aí ele deu a deixa, né? Chico, é a expressão da verdade. Olha o pensamento de Kardec dentro dele. Por que você achou isso? Quer dizer, ele queria ver até onde a minha compreensão, a minha razão, a minha justificativa ia. Aí eu contei inúmeros casos da família inteira, fiquei meia hora falando. Falei do caso do Peralva, que tinha certeza absoluta, né, que ele era Kardec, porque o próprio Chico tinha confirmado indiretamente para Martins Peralva em 1972. E naquela época, o Chico falou com o Peralva no telefone, não publica isso agora, porque o espírito de Emmanuel está falando que este assunto virá mais tarde, como de fato veio 20 anos depois, em 92, com a publicação do livro do Adelino. E aí, então, quando eu terminei de falar, o Chico começou a chorar, gente, mas foi uma emoção tão grande. Eu digo até hoje, foi um dos momentos mais sublimes que eu já vivi aqui na carne. Esse dia, essa hora. O Chico chorava das lágrimas descer e molhar o paletó, sem parar. E aí eu nem sabia por que estava chorando. Eu comecei a chorar, Eliana também. Estávamos só nós três, Chico, Eliana e eu. E nós chorando ali, ele tão muito concentrado, tirou o óculos, passava a mão assim por cima dos olhos e olhando assim para cima, falou comigo assim, é um caso muito curioso este, Geraldinho. Porque desde quando me entendo por gente, na minha meninice em Pedro Leopoldo, eu guardo integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Que maravilha. Então, olha só, e nós ficamos muito emocionados, nós três, por aquele silêncio profundo. Ele, não satisfeito, levantou-se da mesa, foi no quarto ao lado onde ele guardava os livros, trouxe outro livro, outro exemplar do Kardec Prossegue e autografou na minha vista e na vista de Eliana. Nós temos 2 livros autografados, que para mim é uma chancela, né? Aí tem gente que fala assim, poderia... Na época até, ele havia me pedido para somente tratar do assunto publicamente 2 anos depois da morte dele. E, de fato, nós
seguimos a orientação dele e somente tratamos desse assunto publicamente em julho, no dia 8 de julho de 2004, exatamente 2 anos depois da morte dele, porque havíamos combinado com a doutora Marlene Nobre, ela dirigia a Folha Espírita de São Paulo, e na edição especial de 2 anos de aniversário da morte de Chico Xavier, da Folha Espírita de São Paulo, nós colocamos o meu testemunho, que está lá amplamente nos anais da Folha, o testemunho de Dona Neném Aluoto, que foi 33 anos presidente da União Espírita Mineira, grande amiga de Chico Xavier desde 1943, e 42, aliás, o testemunho de Martins Peralva, que também, na forma de perguntas e respostas, né, que eu fiz uma entrevista com Martins Peralva sobre o assunto, que o Chico pediu para só revelar 2 anos depois da morte dele. Então está lá, no ano 2004, esse testemunho. Nós não temos dúvida. E sem falar a própria Marlene Nobre, né, esposa do deputado Freitas Nobres, né, que é de muito respeito no movimento, e tantos outros, né, Geraldinho? E assim, é um assunto tão bacana que nem estava tão no planejamento de falarmos, né? A gente ia falar mais da parte mediúnica, mas é impossível. Oi? Acabou surgindo o assunto, né? Sim, é impossível separar isso também, e acho pertinente, principalmente, Geraldinho, porque nós precisamos valorizar a obra de Chico Xavier, que tem sido esquecida entre os espíritas. A obra de Kardec e Chico Xavier. Porque se eu fizer uma análise profunda, por exemplo, dos evangelhos, os 4 evangelistas, cartas de Paulo, de Pedro, com todo respeito ao trabalho de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo ainda é pouco para restaurar a mensagem do Cristo integral, que é o propósito do Espiritismo. Mas se a gente pega Pão Nosso, Vinha de Luz, Livro da Esperança, Caminho, Verdade e Vida, a gente começa a perceber que houve esse complemento do Evangelho segundo o Espiritismo. Se pegarmos, por exemplo, o Livro dos Médiuns, talvez seja pouco, se não tivermos as experiências de André Luiz, e assim a gente vai conseguindo fazer essa conexão e perceber que a codificação é Kardec e Chico, né? E que a gente precisa valorizar essas obras para não trocar gato por lebre, né? Ainda mais nesses tempos de transições, o que mais chega são mensagens que não têm cunho verdadeiro, né, Geraldinho? Exato. E você vê que há uma complementaridade absoluta entre uma obra e outra, né? A obra, Kardec viveu para a doutrina 15 anos, de 1854 a 1869. Em 15 anos, se a gente contar cada revista espírita de um ano, um livro, ele fez 33 livros espíritas, né? Exatamente. Mas como o próprio Espírito de Verdade falou com ele, essa foi a primeira etapa da tarefa dele, que seria necessária uma segunda etapa, inclusive o Espírito, se não me engano, de Dr. Demer vai falar com ele, que ele veria os frutos daquela encarnação, daquela obra, daquela encarnação, na próxima obra. E, de fato, o Chico Xavier já vai encontrar o Espiritismo em pleno desenvolvimento no Brasil, quando ele começa a psicografar em 1927. E o Chico vai psicografar ininterruptamente durante 75 anos. Mais 15. E mais 15, então é uma obra de 90 anos. Só que o Chico foi a multiplicação, em vez de ser de pães e peixes, é a multiplicação de livros, que os 33 viraram 526 livros. É impressionante. E além dos 526 livros, nós temos cerca de 300 livros biográficos ou que se referem à vida e à obra de Chico Xavier. E mais de 50 mil cartas consoladoras, né, Geraldinho? É uma coisa assim que a gente nem calcula, né? Sim, sim. Geraldinho, eu estou dando uma olhada aqui, falta 30 segundos para a nossa live terminar. Quero te agradecer muito. Espero um dia a gente ter uma nova oportunidade de fazer essa live de novo e continuar o assunto, porque realmente é algo fantástico, viu? Eu estava com saudade de conversar com você, ouvir suas histórias e só tenho que agradecer. Obrigado, querido, pela oportunidade. Uma boa noite ao nosso pessoal aí. E até a próxima. A vida e a obra de Chico Xavier, porque é a continuidade da codificação espírita. É a garantia da continuidade. Muito bem. Obrigado, Geraldinho. Obrigado.